Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para nós refletirmos sobre o Evangelho que Jesus legou à humanidade como forma de ajudar o nosso progresso. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 27, coletânea de preces espíritas, mais especificamente sobre a oração dominical, que é aquela oração ao Senhor, né? A Deus, Dominus. E eu convido vocês agora a assistirem uma encenação do capítulo 6, versículos 1 a 13 de Mateus, que é justamente o trecho em que Mateus relata o momento em que Jesus ensinou para os seus discípulos a oração do Senhor, o conhecido Pai Nosso. Vamos lá? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Lindo, né? Essa cena nos emociona, nos toca, nos transporta para a época de Jesus. E Jesus faz algumas advertências. Ele diz para nós não orarmos com palavras publicamente, repetindo várias vezes, porque era isso que se fazia naquela época. Eram recitadas as rezas, e recitadas muitas vezes, né? E publicamente as pessoas se ajoelhavam para demonstrar para todos quanta fé tinham, né? Mas Jesus ensina que quando orardes, entre em vosso aposento, fecha a tua porta, né? E se dirige ao Senhor. O que Ele está nos aconselhando? Para nós entrarmos na nossa casa mental, para nós nos conectarmos com Deus. Essa conexão é feita no coração, porque a oração é uma conversa com Deus. Deus não significa nada orações longas e repetidas. Isso seria um teste de memória, não seria uma conversa com Deus. E o Pai Nosso, a oração do Senhor, que Jesus nos ensinou, é um convite à reflexão sobre vários pontos importantes e seria um resumo sagrado, né, de tudo aquilo que nós precisamos desenvolver para o nosso crescimento. Então ele começa assim: Pai Nosso, Pai.
Vamos lembrar que naquela época, Deus, essa não era a forma certa de se referir a Deus. Deus era o Senhor, o juiz, aquele que castiga, aquele que deve ser temido. E Jesus nos trouxe Deus como um Pai. É o Pai amoroso, é o Pai que deseja o melhor para o seu filho, o Pai que educa. Então começa, Pai Nosso. Mas por que nosso? Porque não é o meu Deus, é o nosso. Não é o meu Pai que vai fazer a minha vontade, é o nosso Pai. Então, se Deus é esse Pai tão amoroso, Ele não vai atender a um desejo, a um pedido de um filho que vá prejudicar a outro. E quantas vezes, por egoísmo, nós pedimos coisas para nós, para a nossa vida, sem considerar o que isso está implicando na vida do outro. Será que é o melhor para o outro? Quantas vezes nós não pedimos determinadas coisas para os nossos filhos, mas os nossos filhos têm livre-arbítrio e o melhor para eles seria fazer as próprias escolhas e colher os resultados? O que nós pedimos é inspiração, é paz, é sabedoria, é intuição para nós fazermos as melhores escolhas, porque o esforço é sempre nosso. Então, Pai nosso que estais nos céus, né? Esse não é o Pai da terra, né? É o Pai sublime, é o Pai de toda a humanidade, não é o Pai de um, é o Pai nosso. Santificado seja o vosso nome. E aqui o que ele está nos convidando é reconhecermos o caráter, a importância de Deus, que Deus está acima de tudo, é o Criador de tudo e de todos. Pai é inteligência suprema. Esse nosso Pai é o amor em máxima escala, é a justiça perfeita e é a misericórdia. Então, quando falamos santificado seja o vosso nome, é o nosso reconhecimento a essa natureza de Deus. Aí ele vem. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É a perfeição máxima, é o amor máximo. Estar no reino de Deus significa estar vivendo em conformidade plena com as leis divinas. E a primeira delas é a lei do amor, porque tudo emana do amor. Então, amar ao próximo como a si mesmo significa agir com todos da forma como nós gostaríamos que agissem conosco. Mas não é assim, agissem conosco. É realmente nos colocarmos no lugar do outro. Né? O que o outro precisa. E não julgar. Muitas vezes nós julgamos o outro. A pessoa deveria agir assim, não deveria pensar assado. Mas se nós realmente amássemos o outro, nos colocaríamos no lugar dele. Né? Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós. A construção do reino de Deus em nós só depende de nós, do nosso esforço para vivermos de acordo com as leis divinas. Seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. Como no céu, como nas altas esferas, em que as leis divinas são plenamente vividas, né? Que seja feita a vontade, que sejam vividas também entre os homens. E quando nós falamos entre os homens, nós estamos falando no nosso coração, porque a oração é uma conversa com Deus. Então, quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra, é que a tua vontade seja feita em minha vida.
sempre. E se nós sabemos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e que Deus é soberanamente justo e misericordioso, que Ele é puro amor, que seja sempre feita a vontade de Deus, porque ela sempre será perfeita. Ela sempre emanará da sabedoria de Deus. Então, quando rezamos o Pai Nosso e chegamos nesse trecho, nós devemos pensar: o que está acontecendo na minha vida? Será que eu dei causa a esse efeito? Será que eu estou colhendo uma prova para o meu próprio crescimento? Ou será que eu estou espiando fatos do passado como uma forma de reparar os meus erros? Então nunca nós devemos pensar que a vontade de Deus não é o melhor para nós. É sim, mesmo quando a gente estiver em estado de dor. Porque Deus não mira o momento presente, mas sim a nossa vida como um todo, a nossa vida futura, a nossa caminhada em direção à perfeição. Então, quando nós dizemos seja feita a vossa vontade, é um ato de submissão. Submissão a Deus, um ato de resignação, de nós aceitarmos aquilo que ocorre na nossa vida como algo necessário para o nosso crescimento. E aí continua: o pão nosso diário, ou necessário, como seria a tradução pelo grego, né? Dá-nos hoje. O que nós estamos pedindo aqui é que Deus supra todas as nossas necessidades e nós fiquemos de braços cruzados esperando que a cada dia Deus fará aquilo que nós precisamos. Né? Isso seria muita ociosidade da nossa parte. Né? Deus vai nos dar sempre a força, a intuição para nós fazermos boas escolhas. Mas o esforço é inteiramente nosso. Se nós cruzamos os braços, se nós deixamos a vida nos levar, como fala a canção, nós não vamos crescer. E nós não vamos receber aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Então, o pão, naquela época, era muito referido Jesus falou do pão, muitas vezes, o pão da vida. Né? Ele repartiu o pão com seus apóstolos. Né? O pão no significado de aquilo que é necessário para o sustento da vida. O conhecimento, a sabedoria, o discernimento. Então, quando nós dizemos dá-nos o pão de cada dia, nos ajude a ter discernimento, nos ajude a raciocinar sobre as nossas escolhas, a enxergar o bem, a nos libertar do nosso passado e das nossas tendências negativas. Né? E quando ele fala dá-nos hoje, né? Tem um trecho em Mateus capítulo 6, versículo 31, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos e que beberemos, ou que vestiremos. Depois ele conclui: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus está fazendo um convite a refletirmos sobre a importância do hoje. Muitas vezes nós ficamos angustiados, ansiosos em relação ao que vai acontecer no futuro, né? Será que vai acontecer isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Né? E aí nós vivemos em estado de angústia porque nós não estamos vivendo o presente, nós estamos vivendo o futuro. Só que o único tempo em que nós podemos realizar alguma coisa é o hoje. E por isso que ele fala, dá-nos hoje.
porque amanhã é outro dia. Mas hoje nós podemos fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, há essa angústia, essa ansiedade, e normalmente por problemas materiais, nós não ficamos angustiados e ansiosos sobre o que vai acontecer depois do nosso desencarne ou na próxima encarnação. Nós estamos preocupados com essa vida material. E o que Jesus nos ensina é: calma, viva o dia de hoje, faça a boa escolha agora, reflita agora, raciocine agora. Esse é o tempo, é a sua oportunidade. Então, quando a gente chegar nesse trechinho do Pai Nosso, vamos pensar sobre isso. E não rezar o Pai Nosso como uma fórmula, né? Que é justamente o que Jesus critica no Sermão do Monte, né? E aí continua: perdoa-nos nossas ofensas. O que significa pedir perdão? Pedir perdão é um ato de arrependimento. A gente só pede perdão quando a gente reconhece que nós falhamos, né? Então, perdoa-nos as nossas ofensas, ou seja, as muitas vezes em que nós infringimos as leis divinas, em que agimos contrariamente à lei de amor, de caridade. Nós estamos externando a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa determinação de não cometermos mais os mesmos erros. Então, perdoa-nos as nossas ofensas. Vamos aproveitar essa parte da oração e pensar sobre o que nós fizemos mais recentemente no passado, em que nós agimos contra as leis divinas. E vamos, nesse momento, nos arrepender. Não nos arrepender para entrar no estado de remorso que pode nos levar a uma depressão. Não. Nos arrepender reforçando, fortificando a nossa determinação em fazer melhor a cada dia. É para isso que a gente está aqui. Aliás, é para isso que a gente volta várias vezes, né? Temos várias encarnações para fazermos cada vez melhor, né? Então, pedir perdão não significa que, tudo bem, passou, vamos passar uma borracha no passado, errei, ótimo, não quero errar mais, ótimo, mas isso ficou no passado? Não. Pedir perdão, ter o arrependimento, é também assumir a responsabilidade de reparar os erros que nós cometemos. Então, mais adiante, a gente vai sofrer, a gente vai atravessar provas difíceis, nós vamos atravessar expiações, consequências dos nossos atos quando nós infringimos as leis divinas. E nesse momento nós temos que ter a humildade para reconhecer que está sendo feita a vontade de Deus, ou seja, a justiça, a lei de justiça, a única forma de nós crescermos, é vivermos na pele aquilo que nós causamos para outras pessoas, não é? E aí, como também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Bom, a gente pede para Deus nos perdoar, não é? Mas será que nós estamos realmente dispostos a perdoar aquelas pessoas que nos causaram muito mal, nos ofenderam nossa família, agiram em prejuízo da nossa paz? Será que nós estamos dispostos a perdoar? Porque se nós não estivermos dispostos a perdoar, é meio que hipocrisia pedir perdão a Deus, não é? Nós esperamos que Deus faça e nós, da nossa parte, não agimos de acordo com a lei divina. A lei de amor é a lei da caridade. E também é caridade moral, nós perdoarmos as pessoas que erraram conosco, reconhecendo que elas são tão imperfeitas quanto nós mesmos. E se nós não cometemos as mesmas falhas, nós já cometemos no passado, ou talvez cometamos aquelas mesmas falhas com outras pessoas em outro momento, por falta de amor, por falta de sensibilidade,
por falta de vontade de compreender e de fazer a coisa certa, né? Então, o ato de perdão é uma caridade moral, essa indulgência é necessária entre nós para a nossa convivência harmônica, para o crescimento pessoal e o crescimento da humanidade, né? Como é que a gente pode sair dessa vida com rancor, com ódio, com mágoas no coração? Às vezes a gente tem mágoa até de quem a gente ama ou acha que ama, das pessoas mais próximas, de amigos, de parentes. Faz sentido nós cultivarmos esses sentimentos negativos no nosso coração que impedem que a gente expanda a nossa capacidade de amar e, portanto, que a gente cresça? São âncoras. A falta de perdão é uma âncora na nossa vida. E aí vem, não nos deixe cair em tentação, né? O que é a tentação? A tentação é o desejo de satisfazer uma necessidade imediata, sem raciocinar sobre as consequências. Então, nós desejamos comer doce, mas não queremos engordar, né? Nós desejamos ficar na preguiça, mas nós queremos crescer. Então, cada vez que a gente cede a uma tendência inferior, né, caindo em tentação, nós estamos atrasando o nosso progresso e nós estamos atraindo para a nossa vida, né, os efeitos a que nós estamos dando causa. A tentação é sempre algo negativo, né? A gente fala, eu me afaste da tentação de fazer o bem. Não, me afaste da tentação de fazer o mal para mim ou o mal para os outros, né? Então, não nos deixe cair em tentação não significa que Deus vai ficar como uma babá, né, nos impedindo de fazer aquilo que nós queremos. Se nós queremos fazer alguma coisa que é prejudicial a nós ou aos outros, e nós não tivermos o esforço de resistir a essa tentação, nós vamos fazer o mal. Então, tudo começa no esforço, porque todos nós somos imperfeitos e temos más tendências. E nós só vamos melhorar se nós nos esforçarmos para resistir ao que essas más tendências estão nos levando, né? Então, não cair em tentação é resistir à vontade de fazer aquilo que nós não devemos, que não é bom para nós e para os outros, né? Mas livra-nos do mal. Que mal é esse? É o mal que os outros vêm nos causar? Antes, é o mal que nós podemos causar. Livra-nos do mal, quando fala na sequência de não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é do mal que nós podemos fazer e atrair para a nossa vida. Se nós usamos o raciocínio e se nós nos esforçamos para fazer sempre boas escolhas, pensando na causa e no efeito, né, nós vamos estar nos ajudando a nos livrar do mal. Então é um esforço nosso. E o que Deus pode nos dar? A intuição, o conhecimento, né? Através do estudo a gente adquire conhecimento, até mesmo por relatos do que aconteceu com outras pessoas, não é? E nós temos acesso a muitas informações através de bons livros espíritas. Então, se nós temos todas essas informações, a gente não precisa errar tanto, né? A gente pode aprender e fazer boas escolhas. E Deus nos dará a intuição, a calma, a paz, né? A sabedoria para fazermos essas boas escolhas. Mas depende do nosso esforço, depende do nosso raciocínio, né? Assim seja. Assim seja significa que seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, se o que nós estamos pedindo não é o melhor para nós,
não é o melhor para os outros. Não será exatamente como nós pedimos, mas será como é o melhor para todos. Então, pensemos sobre isso. Na próxima vez que rezarmos o Pai Nosso, né, que seja de coração, que seja uma conversa com Deus, que seja uma reflexão para o nosso próprio crescimento. Boa tarde.